para saúde mental, né? Hoje eu estava aqui escrevendo aqui sobre saúde mental. É a ausência de transtornos mentais, né? A ausência de ansiedade, ausência de depressão, de esquizofrenia, a ausência de todos esses transtornos. Mas também a nossa saúde mental ela é afetada pelas nossas emoções, pela forma como a gente encara as dificuldades da vida, como a gente reage às situações cotidianas. Então, por que a importância do autocuidado, que eu sempre falo? Principalmente o autocuidado emocional. Porque o autocuidado emocional, ele nos ajuda a lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos sentimentos. Então, é essencial a gente praticar o autocuidado para a gente cuidar da nossa saúde mental, tá? Nossa, mas é muito simples, né? Cuidar esse autocuidado e a gente fica com a saúde mental boa. Não. Não é tão simples assim, né? Por quê? Os nossos relacionamentos podem afetar nossa saúde mental. Nosso trabalho pode afetar nossa saúde mental. Existe uma série de fatores que pode afetar nossa saúde mental. E alguém aqui pode deixar de trabalhar? Me fala aí, né? Se alguém aqui pode deixar de trabalhar, né? Alguém aqui consegue deixar de relacionar? Quando eu falo de relacionar, não estou falando só desse relacionamento amoroso. Eu estou falando das nossas relações familiares, das nossas relações afetivas em geral, com os nossos amigos, né, com tudo isso. E os nossos relacionamentos afetam a nossa saúde mental, né? As nossas relações, elas afetam a nossa saúde mental. Então, são vários fatores que afetam a nossa saúde mental. Vamos lá. Nós estamos numa pandemia, né, que isso afeta muito a nossa saúde mental. Nós estamos vivendo tempos difíceis, uma economia difícil também, vida financeira afeta muito a nossa saúde mental. A Nath está aqui falando, ó, meu sonho, psico, bora pra praia pagar de rica. O seu, da metade da população, né? Parar de trabalhar, ficar só na praia reforçando o bronze. Ah, meu sonho, né, gente? Quem não quer, né? Mas não é a nossa realidade. Então, vamos lá. Se a gente não tem uma realidade, que a gente pode deixar de trabalhar, que a gente não pode deixar de relacionar, que a gente tem família, que a gente está exposto a essa pandemia, são todas essas coisas que a gente não tem controle sobre elas. Não é fato? Será que vale a pena a gente desgastar a nossa saúde mental por conta dessas questões? Não vale, né? Então, é muito importante a gente conscientizar dessas questões. Muitas das vezes a gente não pode tirar nada da nossa vida, porque não tem, né, como tirar o trabalho. Quando eu falo trabalho, gente, não é só o trabalho remunerado, né, o emprego, mas também o trabalho, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, né, cuidar do marido, isso tudo é trabalho. Isso tudo afeta a nossa saúde mental. E muito, né? Então a gente tem que aprender a conviver com essas coisas todas para a gente ter uma saúde mental bacana. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender para a gente começar a ter uma saúde mental legal: parar de se comparar com o outro, né? A gente fica aqui no Instagram vendo que as mulheres bonitas lá, os corpão bonito, né? A gente olha no espelho e fala assim, meu Deus, quem que é essa na frente do espelho? A gente não se reconhece, tem dia, né? Mas eu posso comparar minha vida com a Flávia Alessandra, gente? Não. Né? A Flávia Alessandra, ela tem uma condição financeira diferente da minha, ela tem um tanto de profissional por conta dela, tem cozinheira, tem personal, pai, blá. Então, assim, a vida dela, a realidade dela é completamente diferente da minha. Eu não posso comparar a minha vida nem a da minha vizinha aqui do lado. Não posso, porque são realidades diferentes.
Então, a comparação que a gente faz muitas vezes, ela prejudica muito a nossa saúde mental. Prejudica demais, né? Então, comparar, vai anotando aí, né? Isso mesmo, Silvana, a realidade é outra, né? Sempre. A Flávia falou aqui, ó, saúde mental é lidar com a realidade de forma consciente. Isso mesmo. E aí eu trouxe aqui para vocês aqui a tomada de consciência, entender que eu não posso me comparar, entender que eu tenho que saber lidar no meu trabalho, porque eu não posso ficar sem trabalhar, eu não posso mandar meu marido embora, eu não posso deixar de ser mãe, eu não posso deixar de ser filha, né? É ter consciência dessa realidade, mas eu não preciso pirar com isso tudo. Eu preciso saber lidar com isso tudo, né? Saber identificar o que é meu, o que é do outro, né? A gente precisa identificar que a gente às vezes se mistura tanto nas nossas relações que a gente não sabe o que é meu e nem o que é do outro, né? E aí vira uma confusão, né? Então eu já falei da comparação, né? Cuidar da nossa autoestima. Gente, faz sentido para vocês quando eu falo assim, olha, autoestima não é só cuidar dessa aparência aqui, porque cuidar da aparência muita gente cuida, né? Autoestima é a visão que eu tenho de mim. Os pilares da autoestima, elas são amor próprio, autoconfiança, autoconhecimento e autocuidado. Esses são os 4 pilares, né? Como anda aí esses 4 pilares aí na sua vida? Como anda seu amor próprio? Quem tá aí na live vai me contando aí. Converse comigo, que até agora a Neide não entrou. Tô achando que ela tá querendo me dar um bolo hoje. Não consegui falar com ela, né? Mas enquanto ela não entra, vamos lá que eu vou aqui falando com vocês. Boa noite, Maria. A Náfia aqui falando, Sil, vamos ficar tops este ano. Ah, vamos. Vamos, gente. Vamos, se a gente não ficar top esse ano, tem ano que vem ainda também. Mas o plano é que a gente fica bem esse ano, né? Então, a Flávia falou que tá em dia, o amor próprio. Sim. O seu tá em alta, né, Flávia? Foi seu aniversário, você não vale. Foi seu aniversário essa semana, recebeu tudo quanto é elogio, recebeu presente, fez festa, o amor próprio tá lá em cima, a autoestima tá lá em cima, autocuidado, você tá de parabéns essa semana, né? E é assim mesmo, a gente entender que a autoestima ela é algo variável mesmo, ela não é retinha não, tem dia que a gente levanta bem, tem dia que a gente não levanta e tal, mas ela também não pode flutuar, ir lá em cima e lá embaixo o tempo todo, né? E é assim mesmo. Vamos lá, vamos parar aqui para me ler o que a Silvana fala. Tem um pouco de dificuldade com rejeição. Silvana, sei todo mundo, não preocupa não, tamo junto, né? Ser rejeitado não é legal, gente. Não é. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, né? A gente também não gosta de todo mundo, né? Às vezes a gente rejeita mesmo algumas coisas, né? Então, a gente consegue lidar melhor com a rejeição quando a gente tem consciência de quem é a gente, né? Então, assim, se a autoestima tá boa, quando a gente vem as decepções, as rejeições, a gente lida melhor. Então, se quiser melhorar o seu sentimento de rejeição, doer menos, porque dói, tá? Doer menos, cuida da autoestima, né? Foi o que ela falou aqui, olha. Mas melhorei muito a minha autoestima por esses dias. Então, ó, tá de parabéns. É isso mesmo. Buscar melhorar a autoestima para ter melhor saúde mental. Então, já falei de comparação, já falei de saúde mental. Outra coisa que afeta muito a nossa saúde mental, o ambiente que a gente trabalha, né? O seu ambiente pode estar afetando, sim, sua saúde mental. Se no seu ambiente você não tem boas relações, né? Se você não gosta do seu trabalho, se você acha que você não é valorizado, isso vai minar também a sua saúde mental. Ai, Patrícia, mas como que eu faço?
tenta melhorar a convivência, tenta se autopromover no sentido de estudar mais, correr atrás de outras oportunidades, né? Tudo é possível mudar, gente. Às vezes a gente está numa situação que a gente tá achando péssima, ruim, mas a partir do momento que você olha para aquilo e tenta mudar a sua visão ali dentro, não esperar que as pessoas mudem por você, mas que você consegue mudar, você vai lidar melhor com o trabalho, com as questões do trabalho. Todo trabalho é estressante, gente. Todo trabalho ele tem a parte boa dele, tem a parte ruim. Essa semana mesmo já falei que não tem nada 100%. Então, se não tem nada 100%, o que eu estou esperando que o meu trabalho seja perfeito? Por que eu estou esperando que eu não vou ter dificuldade no trabalho? Né? Então, outro fator também que atrapalha a nossa saúde mental, ser perfeccionista. Achar que é perfeito, que tem que fazer tudo perfeito, que não pode errar. E se começar não, né? Se tiver alguém na live que lida com o perfeccionismo aí, eu já sei que tem vários sintomas de ansiedade, tem vários sintomas de depressão também. Gente, o perfeccionista, ele é ansioso, ele tem toque, ele não convive bem, ele não é satisfeito com nada, né? Então, o perfeccionismo afeta demais a nossa saúde mental. Bianca tá aí na live, Jô Fernandes. Gente, se tiver que deixar perguntas, quiser falar alguma coisa, pode falar. Tô sozinha na live, abandonada. Neide não chegou aqui até agora e tal, mas aí a gente vai conversando. Nath, você é o quê? Perfeccionista? Oh, meu Deus, né? Vai brotar aqui na terapia por um bom tempo, até a gente lidar com essas questões do perfeccionismo, né? Quem te contou, Nath, que tem que ser perfeccionista? Tem, gente, não tem ninguém perfeito, né? A Flávia tá de parabéns, falou que já abandonou isso. Isso mesmo, gente. A gente faz o melhor que a gente tem, na condição que a gente tem. Lógico que a gente tem que procurar melhorar, tem que procurar aprimorar as coisas, mas dentro de uma razoabilidade, né? A Silvana está aqui falando que muitas vezes esperando a aprovação do outro, sempre. A gente quer sempre ser validado, né? A gente quer sempre que o outro nos aprove, que o outro fale assim, você tá certa, que o outro nos elogie, que o outro nos reconheça. Gente, isso é uma necessidade do ser humano mesmo, mas a gente tem que trabalhar isso melhor, porque às vezes o outro não tem essa capacidade, né? E a gente quer cobrar, às vezes, quem não tem. Oi, Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. A gente está falando sobre saúde mental, o que afeta a nossa saúde mental. A Silvana está aqui falando, né, que por isso que vem as frustrações. Sim, né? Isso mesmo, Ana, só Deus que é perfeito. E nós não somos. E eu acho que ele também não queria que a gente fosse, porque ele colocou a gente aqui num lugar que não é perfeito também, né? O que tem de perfeito aqui, gente? A natureza, sim, mas aí foi Deus que criou, mas não existe nenhum ser humano perfeito, né? Eu sempre falo assim, olha, a gente está aqui em constante evolução. Já pensou se a gente nascesse pronto? Era sem graça, né? A gente não ia ter tantos desafios igual a gente vive, né? E é os desafios que nos fazem crescer, são os nossos erros que nos fazem crescer, né? Então, isso tudo faz parte do nosso processo de evolução, né? Deixa eu ver aqui. Temos que fazer o bem sem esperar nada em troca. Sempre, né? Isso que a Ana Paula está falando, gente, é muito sério, né? Eu trato de pessoas aqui no consultório, muitas vezes muito frustradas com essa questão assim de esperar do outro. Uma mãe dedica a vida ao filho, cuida e tal. O que ela quer? Ela quer o bem desse filho, ela quer reconhecimento. E muitas das vezes esse filho vai fazer escolhas
que não são condizentes com a vontade dessa mãe. E aí isso vai trazer para ela muita frustração, porque ela esperou demais desse filho, ela colocou muita expectativa nesse filho, né? E aí quando esse filho ele não cumpre com as expectativas que ela colocou, vem a decepção, e aí vem lá afetando nossa saúde mental. Por quê? Aí vai vir os transtornos, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade, né? E aí a pessoa não sabe por que que ela tá ansiosa. Ah, eu não sei por que eu tô deprimida. Expectativas demais se colocou no outro, frustração, né? E a Aline, boa noite, lindeza. Daqui uns dias, gente, vou fazer a live com a Aline, tá? A Aline é fisioterapeuta, trata da saúde da mulher, né? A gente vai trazer um tema legal para vocês aí. Humildade e força de vontade conta muito. Sempre, gente, sempre. Isso são ingredientes para a nossa vida, né? Ter humildade, reconhecer os nossos erros, ter humildade de tratar o outro bem, ter humildade de não se sentir superior ao outro, né? Isso é muito importante. Força de vontade, gente, sempre força de vontade para a gente conseguir mudar. Quantos mau hábitos a gente tem, né? Quanta coisa que a gente carrega na nossa vida e que é difícil lidar, né? Quanta coisa a gente tenta mudar, mas não consegue. E aí a gente, não vou tentar mais não, né? Porque faltou força de vontade, faltou persistência, né? Gente, vai falando aí pra mim o que vocês acham aí mais que afeta a saúde mental. Principalmente a saúde mental de vocês, né? Já falei de relacionamentos. Gente, vamos lá. Outra coisa que afeta a saúde mental é o relacionamento amoroso. Esse aí é pra acabar. Esse aí, o assunto dá pano pra manga e sobra pra capanga. Eu falei de relacionamentos em geral aqui. Agora eu vou especificar o relacionamento amoroso. Gente, é muito grande o número de pessoas que vêm ao consultório por conta de dificuldades no relacionamento, término de um relacionamento, pessoas que suicidam por término de relacionamento, né? São muitas. Então, a Nath está aqui falando que a falta de dinheiro, sim. A falta de dinheiro, ela afeta muito a nossa saúde mental, tá? Mas como que a gente lida com a falta de dinheiro? Gente, é muito simples eu falar com vocês assim, tá faltando dinheiro, é só pegar e trabalhar mais. Não, não é só trabalhar mais, é ter educação financeira, tá? Ter educação financeira, você pode ganhar 10 mil reais, achar que é pouco, e ser endividado ganhando 10 mil reais. Tem que mudar a relação com o dinheiro, tem que ter respeito com o dinheiro, ser controlada, né, com os gastos, não viver um padrão que não te pertence, né? Alguns economistas, né, sempre falam assim que a gente tem que viver um degrau abaixo da nossa condição. Sim, né? E outra coisa, ter satisfação. Quantas pessoas a gente conhece aí que tem dinheiro, que compra isso, faz aquilo e que não sei o que, e são insatisfeitas? Será que o dinheiro, ele resolve tudo? Assim, é lógico que a gente não pode deixar de dizer que chorar em Paris depois de um término de relacionamento é melhor do que chorar aqui em Belo Horizonte, né? E o dinheiro que leva a gente para Paris, isso é fato, né? Então, mas a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. A Bianca falou aqui que eu estou lendo os pensamentos dela. Não, Bianca, eu não tenho bola de cristal, tá? Não leio mentes, né? Isso é as decorrências, né? O que afeta a sua saúde mental é isso, né? Desavenças familiares e amorosas. Sim, né? Falando de família, muitas vezes a raiz da nossa baixa autoestima tá lá na nossa família, né? A nossa família é problemática. Gente, família é tóxico, né? Pela intimidade que às vezes a gente tem nos relacionamentos de família, eles falam coisas que a gente não quer ouvir, colocam um monte de crença na cabeça da gente,
né? Coloca crença sobre dinheiro, coloca crença sobre relacionamento, coloca crença sobre sexo, né? Sim, né? A nossa família às vezes é o que mais nos critica, o que menos nos apoia, são onde que coloca mais expectativa na gente, né? E a gente não dá conta de cumprir com todas as expectativas que eles vão colocando na gente. E aí vai criando relacionamentos abusivos ali dentro da própria família, né? Gente, vou voltar um pouquinho aqui para mim não perder todos os comentários. Ó, vamos lá. A Ana Paula já falou que já decepcionou demais com as pessoas, né? E tal, e que pisaram no coração dela, né? Normal isso tudo. Quem aqui nunca se decepcionou com ninguém, né? A Nath está aqui falando, né? Que graças a Deus ela está superando a questão do relacionamento. Sim, né? E supera, gente. Não tem situação que não supere, né? Basta querer, ter força de vontade, procurar ajuda, gente. Não tem como, se a gente já tá doente mentalmente, não tem como a gente se tratar sozinho, não. A gente precisa de ajuda nesse sentido, a gente precisa vir no psicólogo, a gente precisa de um psiquiatra, né? A Aline tá aqui enchendo minha bola, olha, falou que a Patrícia é a melhor psicóloga do mundo. Ai, gente, que delícia, aceito, né? Eu não sou a melhor do mundo, não, mas eu tento ser a melhor para vocês, né? Eu tento ser a melhor para vocês, eu tento cuidar da saúde mental de vocês direitinho, ajudar, né? Porque assim, eu só dou as dicas, vou repensando as situações com vocês, mas quem vive, quem tem que tomar as decisões é vocês, né? E eu fico muito feliz mesmo, quando eu vejo as minhas pacientes, elas tomando consciência da questão do autocuidado, elas se conscientizando da questão da saúde mental, que é muito importante, né? A gente não tinha nem consciência de que é saúde mental. Então, quando eu vejo esse movimento hoje, das pessoas reconhecerem, né? Hoje, até a Bianca estava aqui, ela falou assim que ela vai fazer as coisas para ela falou assim, isso é autocuidado. Isso é autocuidado. O marido dela já não estava nem deve estar gostando de mim, que eu que ensinei esse negócio do autocuidado. Ela falou que vai lá fazer umas comprinhas, né, Bianca? E ele fala que é autocuidado. Fala para ele que é autocuidado. Ah, gente, mas é isso mesmo. Mas cuidar da saúde mental, praticar autocuidado é uma técnica infalível para a gente ter qualidade de vida, né? A Sil tá aqui falando, né? Que ela já viveu decepções, humilhação, né? Mas ela nunca deixou de acreditar no amor, né? Sim, né? A gente não pode deixar de acreditar no amor, porque o amor é real, gente, né? O amor é real, é a gente que às vezes não sabe amar, né? Ou então espera que o outro nos ame da maneira que a gente quer, né? Que os outros nos dê o amor que a gente quer. Mas a gente às vezes nem sabe amar também, né? Então não podemos deixar de acreditar no amor, não podemos deixar de acreditar em nós. Não é porque a gente está vivendo uma fase difícil, uma relação difícil, que a vida inteira vai ser assim. Não funciona assim, né? E a vida da gente é cheia de fases, né? Tem fases que são melhores, tem fases que são piores, né? Mas entender, né? Que tudo isso são fases, que tudo isso passa. O que não passa, gente, é o não cuidado com a saúde, né? A gente não cuidar da saúde, você pode ter certeza que você vai ter problemas. E quando eu falo saúde, gente, é em todos os sentidos. A gente cuida da nossa saúde mental, gente, também quando a gente nos alimenta bem, quando a gente faz atividade física, quando a gente cuida da nossa aparência, também a gente cuida da saúde mental, né? Quando a gente descansa, né? A gente cuida da nossa saúde mental. Isso tudo é cuidar da saúde mental. Então, assim, já teve paciente que fala assim comigo, não, parece que a gente vive hoje no mundo que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Sim. Parece que é chique a gente falar que está trabalhando o tempo todo. Gente, isso é uma ilusão.
imensa, né? A gente não precisa ser produtivo o tempo todo. A gente precisa descansar. A gente precisa descansar, a gente precisa ter uma noite de sono bacana para a gente começar a raciocinar melhor, colocar a nossa criatividade, né, em pauta. Uma mente cansada, gente, será que ela consegue resolver problemas? Quem aqui não tem problema? A Nath, eita, joga na minha cara. Tô jogando nada, gente. A Mari falou assim, é tão chique falar que vai ter reunião, mas na prática é um saco. Isso mesmo, né? Não, tem gente que acha chique falar que tá toda atolada de trabalho. Ai, gente, eu acho chique é ficar todo dia de segunda-feira, né? Eu acho chique é isso. Eu acho chique é eu poder deitar lá na minha rede em pleno dia de semana. Ah, isso eu acho chique demais, né? A, a Melo aqui da sexologia, né? Ela tá aqui falando que a cultura coloca a mulher que precisa ser a Mulher Maravilha, é a síndrome. Concordo, gente. Concordo. Parece que a gente foi criada para ser a Mulher Maravilha. Tem que dar conta de tudo, fazer tudo. Gente, tem que dar conta não. Não tem, tá? A gente tem que mudar essa cultura de que eu tenho que dar conta de tudo. Gente, eu queria ter só o corpo da Mulher Maravilha. Só isso, tá? Que eu queria ter. Só isso, mas dar conta de tudo? Ih, já larguei isso só de lado um tempão. Eu quero ser boa naquilo que eu faço, mas dar conta de tudo, não. A gente não dá conta de ser a esposa exemplar, a mãe exemplar, a profissional exemplar, a vizinha exemplar. Não damos, gente. Não damos. E se tiver alguém aqui que falou que dá, tá doente, em sentido mental. Porque não descansa. Não descansa, não tem amor próprio, fica cuidando do outro o tempo todo. Gente, para às vezes a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que ser um pouquinho egoísta. Quando eu falo egoísta, gente, não é no sentido de, essa caneca aqui eu não empresto para ninguém, ninguém pode usar. Não. É no sentido egoísta da gente se colocar em primeiro lugar, tá? De se colocar, de entender assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso não é bom para mim, né? Eu não vou me sentir confortável. Quantos convites na vida a gente às vezes aceita só para não magoar o outro? A gente aceita só para agradar o outro. Oi, o Anderson tá aqui entrando. Que bom, Anderson, que você tá aqui. A Jennifer, né? A Melo aqui da turma 14 falou o amor próprio. Sim, né? A gente precisa ter amor próprio. Outra questão, gente, que eu anotei aqui para falar com vocês. Vamos lá. Alguém que tá aí na live tem dificuldade de falar não? Vai colocando aí para mim. Quem tá aqui tem dificuldade de falar não? Falar não, gente, é outra questão também muito séria. Todas as vezes que eu já vi pacientes chegar aqui com caso de depressão, frustrados, chateados, né? Quando você vai puxar, sabe aquela pessoa que serve o outro o tempo todo e que não sabe falar não? É essa, né? A Nath está aqui falando que já vai sair, mas muito obrigada, Nath, pelo tempinho que você teve aqui, tá? Tenho certeza que você vai tirar muito proveito, tá? Deixa eu ver aqui mais quem comentou. A Maria, né? A massagista, já falou que foi assim, achava que tinha que fazer tudo. Hoje faço tudo no meu tempo. Ó, parabéns. E aposto que essa saúde mental tá melhor, né? Aposto que você tem se cuidado melhor a cada dia. Então é entender que é preciso falar não. Se eu quero ter amor próprio, se eu quero cultivar o meu amor próprio, se eu quero tratar bem a minha autoestima, se eu não quero adoecer em sentido mental, eu tenho que aprender a falar não. Sim, Ana, a gente tem medo de falar não por medo. Medo de machucar o outro, medo de ser rejeitado, medo de ser mal interpretado,
Medo do outro não nos entender, né? Medo também de nos colocar em primeiro lugar. A gente tem vários medos mesmo, né? A gente não fala não justamente pela questão do medo, né? A Liza tá aqui falando que aprendi a dizer não com a minha mãe, que disse sim a vida toda, mas acho inerente à personalidade. Estou certa? Sim, você não quis seguir o exemplo da sua mãe, né? Porque provavelmente você viu o desgaste mental da sua mãe, você viu a frustração da sua mãe, você viu a sua mãe viver a vida do outro. Porque quem não sabe falar não, gente, vive a vida do outro. Eu falo isso muito para as pessoas que são desorganizadas, que não fazem a agenda delas. Aí chega aqui reclamando assim, olha. Ah, porque eu tô agora trabalhando em casa, em home office. Aí todo mundo me pede as coisas o tempo todo. E quando eu falo que eu não posso, as pessoas não entendem e tal, né? Aí eu falo assim, mas você tem a sua agenda bem definida? Você tem realmente o que você quer fazer? O que é sua prioridade e tal? A pessoa assim, ah, não, também não tem. Uai, se você não tem a agenda definida, você vai fazer a agenda do outro, né? Então tem as suas prioridades, o que você realmente levantou nesse dia, o que realmente você está disposto a fazer, né? E vamos lá. O que você propôs a fazer, você conseguiu fazer, sobrou tempo, e você vai se sentir confortável, o porquê também não fazer por outro, né? Mas a gente faz por outro quando é bom para as duas partes. Não é só quando é bom para um. E também não é a hora que eu quero, não é a hora que o outro quer que eu faça. É a hora que eu posso, né? Outra coisa, gente, conversando aqui eu vou lembrar. A gente também tem que aprender a ouvir não. Muitas vezes a gente também não recebe o não, entendendo o lado do outro. Porque a gente sempre olha do lado de cá, né? De acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso sentimento. E pensa, nossa, mas fulano poderia ter falado isso. Fulano poderia ter feito isso pra mim. Por que fulano não fez? A gente também tem muita dificuldade de escutar não. Então, aprender a escutar o não, aprender a falar o não. Não é uma palavrinha tão pequena, gente, mas vocês não têm noção do poder do não, né? Em todos os sentidos, né? Já teve uma campanha de carnaval que falou assim, não é não. Sim, né? Não é não, né? E mais importante, gente, do que aprender a falar não, é viver os nãos que a gente fala. Vou lá, com criança. Às vezes a gente fala um não com a criança e a criança insiste. E ela vai insistindo e ela acaba nos vencendo pelo cansaço. Meu não foi vencido, né? Eu tenho que falar não, gente, e eu tenho que ser firme com esse não. Porque quem recebeu o não, ele vai querer me convencer ao contrário. É muito difícil a pessoa receber um não calada. Muito difícil. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando aí pra vocês? Porque como hoje eu tô sozinha, se deixar eu disparo a matraca aqui e vou, sabe? E vou falando. Então assim, tá fazendo sentido não saber ouvir não, não saber falar não? Tá fazendo sentido isso pra vocês, que isso afeta a nossa saúde mental? E olha que eu nem vou entrar hoje nas questões de saúde mental das doenças mesmo, né? Eu só vou citá-las aqui. Porque se eu cito, gente, todas as doenças mentais que a gente tem, que são comportamentais, são muitas, né? Porque muitas doenças mentais que a gente tem pode ser uma propensão genética, né? Mas a grande maioria delas, o ambiente, onde a gente convive, tem um super fator de influenciar, né? Isso, uma doença genética, uma doença de saúde mental, que pode ser uma questão genética, mas que o nosso comportamento também pode induzir, é a esquizofrenia, né? Por que eu falo isso? Vamos lá, a pessoa ela pode ter propensão à esquizofrenia, mas se ela nunca usar droga, nunca usar maconha e tal, talvez ela não desenvolva. Então, o que pode influenciar? Hábitos e padrões de vida, né?
Ansiedade, gente. Se a gente convive com pessoas ansiosas, né? A gente tem tendência também a ficar ansioso. A emoção do outro contamina o local. Se a gente convive com pessoas depressivas, a gente também pode desenvolver depressão. Por isso que eu sempre falo que, assim, às vezes a gente tem um parente, um amigo, né, que tem depressão, às vezes a gente tem que fazer terapia para a gente conseguir lidar com aquela pessoa. Por quê, gente? A depressão, ela muda a percepção da pessoa, ela muda a percepção de vida que a pessoa tem. Então, ela se torna uma pessoa negativa o tempo todo, né, até ela conseguir sair. Gente, é fácil a gente conviver com alguém negativo, alguém que reclama, alguém que você mostra a solução e a pessoa não quer? Não é. Só que numa das coisas que a gente tem que aprender a lidar com o depressivo é não ficar dando sugestões para ele. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Porque na maioria das vezes ele sabe o que ele tem que fazer. Ele ainda não dá conta. Mas então é perguntar para ele o que eu posso fazer para te ajudar? O que você quer que eu faça para te ajudar? Não é ficar sugerindo as coisas para essa pessoa, mas sim deixar que ela, né, que ela fale o que ela quer ajudar e respeitar o tempo dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa ela só quer ficar ali por um tempo no cantinho dela, ela precisa, né, rever as questões dela, porque a pessoa no estágio de depressão ela fica muito introspectiva, então ela vai rever os comportamentos, vai rever as decisões que tomou, vai rever os nãos que ela não falou na vida, vai rever os nãos que ela não soube escutar, né, que é o sentimento de rejeição, né? Então assim, respeitar. Agora, se a gente vê que esse tempo também está se prolongando muito, é oferecer mais ajuda. Vamos lá, você quer ajuda de um psicólogo, quer ir no médico, quer ir no psiquiatra, o que a gente pode fazer? Né? Então, é se colocar à disposição, não ficar sugerindo. Gente, outras falas horríveis que a gente tem. Né? Eu falo que é a gente porque assim, a gente tem que ficar muito vigilante. Vamos lá, só para a gente deixar bem claro aqui. Depressão é uma situação fisiológica também. São os nossos neurotransmissores que deixam de fazer as sinapses, né? A sinapse da alegria, do prazer, os hormônios, noradrenalina, adrenalina, endorfina, que não vão aí produzir e aí esse cérebro começa a adoecer. Então há uma questão física na depressão. Gente, aí você falar com a pessoa assim, não estou entendendo porque você está nessa depressão toda, se você tem tudo, olha a sua casa, como é bonita, olha o seu marido, você tem um emprego. Gente, alguém fala isso quando a pessoa está gripada? Não, né? Quando a pessoa está gripada, você diz, não, gente, vai para casa, toma um chazinho quente, não pega friagem, não. Né? A gente toma maior cuidado quando a pessoa fala que está gripada. Agora, quando está com depressão, gente, misericórdia. É cada frase que a gente escuta. É cada coisa, né? A pessoa fala com a outra assim, não, você tem que enxergar uma luz no fim do túnel. Que luz, gente? A pessoa que está com depressão enxerga tudo cinza. Vai ver luz aonde? Às vezes ela vai precisar de uma medicação para que essa questão aí, essa questão fisiológica, para que essa questão ela melhore. Aí você vai falar que vai para ver luz, como? Né? Então assim, a gente tem que entender mais de saúde mental, a gente tem que pesquisar mais, a gente tem que entender sobre a depressão, sobre a ansiedade, né? Ansiedade, gente, não é esse vilão todo que as pessoas ficam aí pintando, não, né? Não é. A Bianca tá aqui, a frase mais clássica, isso é falta de serviço. Sim. Gente, talvez a depressão pode ser por excesso, tá? Né? A outra frase clássica, isso é falta de Deus. Se você estivesse indo para a igreja, não ia acontecer isso. E a gente tem exemplos, gente, na nossa sociedade, padres, pastores, né? Que tiveram depressão, né? E será que é mesmo falta de Deus? Né? A depressão muitas vezes é vista como ingratidão.
Sim, né? É como se a pessoa não fosse satisfeita com tudo que ela tem, aí o outro olha, é uma ingrata, por isso que tá doente. Sim, né? Aproveitando o gancho aqui, vamos falar também desse sentimento de gratidão. Quando eu falo gratidão, gente, eu tô falando de sentimento, né? O sentimento da gratidão, ele é muito importante para a nossa vida, né? A gente desenvolver a gratidão, o sentimento mesmo, não é só falar, mas desenvolver isso por pequenas coisas, ser grato, gente, por pequenas coisas. Isso também muda a nossa condição cerebral. Porque aquelas pessoas que reclamam o tempo todo, as pessoas são difíceis de conviver porque não são satisfeitas com nada. Mas quando a pessoa é agradecida, ela sente esse sentimento da gratidão, ela sente o sentimento da gratidão mesmo num dia pesado de trabalho, ela é grata porque ela teve emprego, ela é grata pela comida, ela é grata pela cama quentinha que ela tem, aquela roupa cheirosinha, ela é grata por a vida em geral, né? Então a gente tem que desenvolver, né? Eu tenho um exercício às vezes que eu trabalho no consultório, o exercício da gratidão. Todos os dias o paciente ele tem que escrever no caderno, né? De preferência, gente, no meu caderno terapêutico, tá? Que eu gosto que meus pacientes têm caderno terapêutico, tá? De preferência, escrever lá no caderno terapêutico 3 a 5 coisas todo dia que é grato. Vai fazendo exercício da gratidão, vai fazendo até ele entender que realmente, às vezes no início começa a ficar sem sentido. Ele chega repetindo, né? Sou grata à comida, ao dia, sou grata a Deus, tá, beleza. Mas depois ele começa a ver gratidão, a desenvolver o sentimento da gratidão por outras coisas. Eu tenho uma folha aqui, ela nem tá por aqui. Eu gosto muito dela. Ela fala assim: qual cheiro você é grata hoje? Né? Qual comida? Não é só ser grata à comida que você tem, mas ser grata, às vezes a sua mãe fez aquele seu prato predileto, né? Então ser grata a isso. Qual que é o cheiro, né, gente? Vamos aí. Qual que é o cheiro que vocês são gratos, né? Eu gosto do cheirinho assim, ó, cheiro de arroz torrando, quando a gente coloca o alho no arroz e aí joga água, eu gosto daquele cheirinho, né? E eu agradeço por poder sentir aquele cheiro, principalmente a pessoa que é muito alérgica, vive com o nariz fungando, entupido, então sentir cheiro para mim, alguns cheiros para mim são um prazer, outros não, né, gente? Tem perfume forte que acaba comigo, cheiro de mofo, cheiro de poeira, mas o cheiro de uma comida, né, agrada, isso carinha a alma. Então, se você quiser ter uma saúde mental bacana, desenvolva a gratidão, né? Desenvolva esse sentimento, né? A Flávia falou que ela gosta de cheiro de café, né? Também é bom. Eu gosto mais do cheiro do café do que do gosto do café, né? Então a gente olhar as pequenas coisas, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, quando a gente espera só acontecer grandes eventos para a gente ser feliz ou ser grata. Ah, eu vou ser feliz só depois que eu comprar um carro zero. Ah, eu vou ser agradecida só depois que eu comprar uma casa nova. Ah, eu vou ser agradecida quando eu tiver aquele emprego que eu quero, só depois que eu formar. Não, gente. A gente tem que ser grata pelo processo. Porque se a gente espera ser feliz só quando comprar casa, às vezes você vai ter que trabalhar tanto para comprar essa casa que você vai comprometer sua saúde mental e na hora que você for para essa casa, você nem vai ter saúde para usufruir dessa casa. Então seja grata pelo processo, né? Seja grata durante a jornada, né? Ah, eu vou ser feliz depois que eu casar. Ai, gente, que ilusão, né? A gente pode ser feliz antes, durante e depois, né? Então, assim, não coloque grandes expectativas em coisas que precisam de um processo. Um casamento feliz, um casamento saudável, gente, é construção. Não é de um dia para a noite. Não é, casei e sou feliz. Não. Vai ter que construir ali aquela relação dia a dia, né? Tem dia que vai desgastar, você vai colocar 3 tijolos, vai cair 5, mas depois você coloca 7 e vai caminhando,
né? As coisas vão caminhando. Mas se a gente desistir no meio do processo, a gente vai ter que estar sempre começando. Vai ter que estar sempre começando, né? E se você está sempre começando, você perde os resultados, né? É como se você plantasse, quando está próximo a você colher aquilo que você estava esperando, você desiste, né? Então aí eu vejo as pessoas frustradas porque ainda não conseguiram casar, frustradas porque ainda não trocaram o carro, frustradas porque não tem casa nova e tal, mas olha aí o tanto de coisa que você tem boa ao seu redor, né? Olha aí a sua volta, as relações que você tem, as oportunidades que você tem. Será que realmente você está aproveitando as oportunidades? Ou você está se sabotando, deixando essas oportunidades passar? Né? Então, isso tudo está muito envolvido na nossa saúde mental, porque saúde mental é a ausência de transtornos psicológicos e a capacidade que a gente tem de lidar com a vida de forma mais consciente, né? Eu sempre falo assim, gente, a vida é um negócio que dá muito trabalho, né? Mas é um negócio maravilhoso. Veja a vida, né? A gente fala assim, ó, casamento é uma empresa. Sim, concordo, né? São dois sócios que vieram para esse negócio chamado casamento. E se os dois investirem na empresa e tal, se os dois trabalharem ali, vai ter resultado. E a vida também é um negócio. Vamos pensar mesmo no sentido de negócio, no sentido financeiro mesmo, né? Quando a gente tem um negócio, que a gente abre um negócio assim, de início, a gente fica toda empolgada, trabalhando ali, buscando melhoria, investindo e tal. Pensa na sua vida como um negócio de investimento. Invista. Invista em você. Ó, invista em autoconhecimento. Invista na sua saúde. Invista em bons livros. Invista em viagens, tá? Invista em passar tempo de qualidade com a sua família. Invista em cuidar de você. Gente, faz aí para mim esses 5 investimentos aí durante um ano. Depois vocês voltam aqui e me contam se realmente não teve resultado, né? A Flávia falou assim, olha, que nem sempre dá lucro, gente. Mas assim, se a gente já conseguir ficar estabilizado, assim, sem prejuízo, já tá ótimo. Porque quando a gente tá em prejuízo, já tá com problema de saúde mental, tá? Entenda, os prejuízos da nossa vida, eles geram doenças, né? Então, quando a gente já tá sem ter prejuízo, mas não tá no lucro, mas também não ter prejuízo, ou tá bom, né? Para ter lucro, pouco custa. E tem coisas na vida que a gente investe que vai dar lucro, gente. Isso é fato. Investir em saúde, né? Gente, é difícil gastar dinheiro em farmácia. Eu detesto gastar dinheiro em farmácia. Eu até gasto, né? Porque não tem jeito. Eu detesto. Eu gosto de comprar sapato, livro, roupa bonita, brinco, né? Os pacientes vêm cá vender brinco pra gente. Anel, pulseira. Eu gosto disso, né? Melhor que comprar remédio, né? Então, invista em você que vamos ver se a gente não vai gastar menos na farmácia. Né? Vamos ver se você não vai gastar menos com médico. Né? Invista em saúde. Qual que é o problema da nossa cultura, gente? Nossa cultura, ela só cuida da doença. Né? Depois que a doença já está instalada, o nosso sistema de saúde, aí ele vai e cuida. Mas prevenção, muito difícil. Igual o tema da redação do Enem, né? Foi estigma da saúde mental. Gente, dá tristeza de ver como que é o preconceito, né? Com a saúde mental, com os doentes mentais, com as doenças mentais. Eu falei aqui de depressão. Quantas frases preconceituosas, né? Quantas frases preconceituosas a gente escuta de falar do ansioso, né? Do esquizofrênico, né? Tem alguns transtornos mentais, gente, que às vezes a pessoa nem sabe. Eu vou só citar um aqui. Sabe aquela pessoa que tem problema com a aparência em excesso? Chama-se transtorno de imagem. Ela se vê no espelho de forma distorcida. Então, ela se vê muito gorda. Ela vê vários defeitos nela que ela não tem. Isso também é um transtorno mental, mas muito difícil de ser diagnosticado, porque
Muitas das vezes as pessoas acreditam que aquele outro, ele é vaidoso, ele é egocêntrico, ele é narcisista. São esses termos. Mas às vezes ele já desenvolveu uma bulimia, uma anorexia, uma depressão e ansiedade. Começou aí pela questão da aparência, né? Então são muitos transtornos mentais. Gente, o tempo já está acabando, tá? Queria agradecer vocês que estiveram aqui na live, né? Que puderam escutar um pouquinho